Vamos então à nossa segunda atividade, tá? Então diz assim, ó. Considere o triângulo ABC, sendo o ponto A, vértice, né? Menos 2 e 5, o vértice B, menos 4 e menos 1, e o vértice C, 4 e 3. Mostre que o triângulo é retângulo isósceles. Então, a gente já sabe, né, desde as séries iniciais, que um triângulo retângulo é um triângulo que tem ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui estão 90 graus, logo esse triângulo é retângulo. Além disso, ele quer que nós mostremos o fato dele ser isósceles. Ora, se ele é isósceles, então é porque um cateto tem exatamente a mesma medida do outro. Se eu pensar em qualquer triângulo, retângulo isósceles, vamos pensar assim que eu tenho aqui o A, o B e o C. Então, o que eu sei? Que a medida AB, ó, AB, a medida AB tem que ser igual à medida BC, certo? E além disso, o que eu preciso saber? Ora, se isso aqui é uma hipotenusa, eu sei que a hipotenusa ao quadrado, então AC ao quadrado é igual à soma do quadrado, a soma do quadrado dos catetos, certo? BC. Então, é exatamente isso que nós vamos verificar. Então, se a gente conhece os elementos de geometria, matematizar dentro da linguagem matemática não é apenas eu saber as fórmulas e tudo mais, mas eu associar sempre os meus cálculos à questão geométrica. Então, eu preciso ter bem presente o conceito do fato de um triângulo ser isósceles e ter presente também o fato de quando que um triângulo é retângulo, ok? Daí para frente, então, o que a gente faz? Vamos, então, verificar a medida AB. A medida do segmento ou do lado do triângulo AB, tá? Então, eu vou precisar do ponto A, que é menos 2 e 5, e vou precisar do ponto B, que é menos 4 e menos 1. Então, se eu estou buscando a medida B, eu vou aplicar a Bhaskara, né? Porque eu sei que a distância entre dois pontos, quem é? É a raiz quadrada de valor positivo, porque distância é sempre positivo, de quem? De x de b, menos o x de a ao quadrado, mais o y de b, menos o y de a ao quadrado, ok? Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá, distância do segmento AB é igual. Quem é o x do B? O x do B é menos 4. Menos o x do A, menos 2, 2. Então, mais 2 ao quadrado. Mais, quem é o y do B? Menos 1. Quem é o y de A? 5. Então, é menos o valor do y de A ao quadrado, tá? Menos 4 mais 2 vai ser menos 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Então, a distância do segmento AB, ou do lado do triângulo AB, é igual a 4 mais 36, que é igual a raiz de 40. Vamos deixar assim, tá? Agora, o que eu preciso? A medida do lado BC. Então, eu vou precisar dos pontos B, dos pontos B e C. Ou seja, o B é menos 4 e 1, e menos 1, desculpa.
e C é 4 e 3. Então, a distância entre esses dois pontos, medida BC, é dada por x de C vale 4, menos o x do B, menos 4 mais 4 ao quadrado, mais o y de C vale 3, menos o menos 1 vai dar mais 1 do y de B. Isso significa que eu vou ter 4 mais 4, que dá 8 ao quadrado, mais 3 vezes 1 é 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 64, mais 16, e isso vai dar raiz de 80. Ok? Raiz de 80. E agora, por último, eu preciso, para o fato de saber se ele é isósceles, né? Eu preciso saber a medida do lado AC. Então, medida de AC. Então, eu vou precisar do ponto C, ó, que é 4 e 3. C. Vou botar o A primeiro. A. Quem é o A? É menos 2 e 5. A é menos 2 e 5. E o C é 4 e 3. C é 4 e 3, ok? Logo, a distância entre esses dois pontos de AC é os valores do ponto C menos o de A, ou seja, é o x de C menos o x de A, menos mais 2 vai dar 2 ao quadrado, mais o y de C menos o y de A ao quadrado. Isso aqui, então, eu tenho 36, né? 4 mais 2, 6, 6 ao quadrado, 36, mais 3 menos 5, menos 2 ao quadrado, 4. E isso aqui também vai me dar o 40, tal como lá em cima, certo? Então, se eu perguntar o triângulo é retângulo? Então, o que eu sei aqui, ó? O triângulo é retângulo? Aqui eu tenho raiz de 80, né? Aqui eu tenho raiz de 40 e de 40. Tá? Essas medidas aí que originou a partir das nossas contas. Prova. O triângulo é retângulo? Prova. A soma do quadrado dos catetos isso aqui vai dar, cancela aqui, vai dar 80. Mas quem é esse 80? É o quadrado da raiz de 80, ó. Portanto, o triângulo é retângulo. Portanto, o triângulo é retângulo. E o fato dele ser isósceles? Eu tenho, deixa eu botar aqui, ó, A, B e C. Temos que a distância de A até B é exatamente igual à distância de B até C, certo? Que foi o que nós fizemos. Então, peraí, deixa eu ver, tá certo? BC aqui, lá a medida de AB, tá certo, tá? Portanto, os catetos têm a mesma medida. Os catetos têm
a mesma medida. Então, portanto, o retângulo, o triângulo é retângulo e isósceles. E CQD. Mas o que é CQD? É como queríamos demonstrar. Então, aqui não tem uma... É só pensar nos conceitos, né? E mostrar numericamente que existe essa ocorrência, o que confere na afirmação do autor da atividade. Então, ele mostra que o triângulo é retângulo. Então, nesse procedimento aqui, nós mostramos exatamente que o triângulo é retângulo e isósceles. Então, essa foi a aula, vídeo da semana 18, parte 2.